O livro de Apocalipse mostra como serão os últimos dias antes da volta de Jesus, desde o surgimento do Anticristo e o seu reinado aqui na Terra, até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento de Deus a todos os homens. E se analisarmos os relatos que o apóstolo João teve enquanto esteve na ilha de Patmos, veremos que este livro, além de tratar sobre o fim dos tempos com uma linguagem poética, também faz questão de enumerar as coisas que estão por vir, como por exemplo, os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. E é exatamente sobre essa última série de julgamentos de Deus que nós vamos falar neste vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus, para depois ver o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, o apóstolo João registra a visão que ele teve dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. E é nesta passagem que a Bíblia mostra o juízo do Senhor por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Antes das 7 taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando-os sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo deles se arrependerem, como acontece quando os anjos tocam as 7 trombetas. Porém, quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira. E algo que gera muitas dúvidas nas pessoas é em relação às 7 trombetas e às 7 taças. Basicamente, a diferença entre elas é que as trombetas avisam que Deus derramará o juízo final, e as taças são o cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas a destruição atingirá 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atingirá tudo e a todos. E no início do capítulo 15, o apóstolo João descreve o momento em que viu o anjo segurando as taças com as 7 pragas de Deus, que completarão a sua ira sobre a terra. Em seguida, ele menciona uma espécie de mar de vidro, de onde todos aqueles que não se curvaram ao Anticristo e se manteram fiéis ao Senhor, cantarão louvores ao Criador. Esses estão protegidos do que acontecerá no derramamento das 7 taças. Essas pessoas que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando a Deus com o cântico de Moisés e o do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é uma referência ao cântico citado no capítulo 15 do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência à obra de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e sua vitória. Isso mostra que assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, os santos serão libertos da opressão desse mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. E esse cântico é muito importante para entendermos o porquê do juízo que irá acontecer. Perceba que eles cantam: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso significa que nada do que acontecerá dali para frente será injusto. Toda a ira de Deus que será derramada nas 7 taças é correta e refletirá a justiça do Senhor. E na continuação do cântico, vemos uma pergunta muito interessante: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão louco que mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? A resposta você verá ao longo desse vídeo. E como em todo o livro de Apocalipse, esta passagem traz muitas referências a textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, as próprias taças são muito parecidas com algumas das pragas que castigaram o Egito no passado. Um exemplo disso é quando o apóstolo João vê o santuário do céu se abrindo. Esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que continha a Arca da Aliança. Era o lugar de habitação de Deus com o povo de Israel. E depois que o santuário do céu se abriu, saíram 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito, muito parecidas com as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos representam a ira do próprio Deus. Depois disso, vemos que o santuário foi tomado de fumaça e que ninguém podia entrar nele até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Isso também nos faz lembrar de passagens do Antigo Testamento onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, de modo